Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast, em formato de áudio. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo canal do YouTube, ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita, de fato, a transmissão original. Já como podcast, está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e nos outros semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp, portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular, ou de um amigo ou um parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha, aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e com certeza o mais importante disso tudo, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, no Google, no Anchor, no Spotify. Não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhar esse material com certeza é uma forma de divulgação do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata simplesmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, sem mais, vamos que vamos! Amém, meus amados, vamos lá para mais um dia de leitura bíblica para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 30 de março do ano de 2021, e hoje a nossa leitura no Antigo Testamento se encontra em Números, dando continuidade no Antigo Testamento, Números capítulos 27 e 28, e no Novo Testamento também dando continuidade ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, no capítulo 6. Como sempre, de costume, abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, desembanhe a sua espada, soldado de Cristo, guerreiro do Senhor, e vamos para a leitura bíblica no livro de Números, capítulo 27, verso 1. Vamos que vamos. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família só porque não teve filhos?
dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedades como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para a sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de ter a visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Aqui então Moisés recebe a notícia que não iria adiante para a terra prometida, mas sim que se juntaria ao seu povo, como o seu irmão Arão também aconteceu. Verso 14: porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Amém. Lembrando que são as mesmas as falas de Cristo posteriormente, lá no Novo Testamento, lá em Jerusalém. Eles olhavam para Israel e disse que Israel era como ovelhas sem pastor, né? Como uma congregação que não tinha pastor para ser pastoreados. E aqui nós estamos vendo a fala de Moisés, que o Senhor envia um homem para que vá diante deles, que os pastoreie. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte de sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Verso 21, de extrema importância. Ou seja, Josué liderará o povo, sendo um líder, né, que possui sim o Espírito Santo de Deus, mas que também é conduzido pelo Espírito através da própria voz do Senhor, repassada para Eleazar, o sacerdote. Então sempre ele consultaria ao sacerdote, no caso Eleazar, para saber qual a vontade de Deus, e assim ele conduziria o povo obedecendo diretamente ao Senhor. Verso 22, Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Amém, meus amados? Aqui finalizamos a leitura do capítulo 27 e vamos adiante. Capítulo 28, verso 1. Vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Meus amados, só fazendo uma pausa. Ontem nós entregamos um sermão que o Espírito Santo nos entregou, e aqui eu nem me recordo do sermão, lógico, não tem como. Está percebendo os horários dos sacrifícios, um na parte da manhã, outro na parte da tarde, né?
um às 9, outro às 15 horas. Todos os dias eram oferecidos esses sacrifícios ao Senhor, né? Então, nós lembramos aqui de duas histórias. Lembramos lá da época de Daniel, quando Daniel ia à oração na janela, porque esses sacrifícios eram também feitos tanto para aqueles pobres que não tinham que oferecer, mas também para aqueles homens e mulheres que estavam longe, aqueles judeus que estavam longe da sua terra. Então eles se direcionavam à sua terra e faziam suas orações nesse momento, junto aos sacrifícios, tanto agradecendo ao Senhor, como pedindo perdão também pelos seus pecados, né? Então sempre era feitas as orações ao Senhor nesses dois horários. E nós também temos, conforme eu preguei ontem ministrando, fizemos a comparação do sacrifício que era feito de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, às 15 horas, onde os céus estavam em trevas e onde os céus choravam suas lágrimas diante do verdadeiro Cordeiro, e onde também era colocado e feito um holocausto a mais ou menos 1,5 km a leste dali. Um sacerdote ricamente vestido continuava a fazer um sacrifício que era instituído ainda por Moisés, sem saber que aquele sacrifício dele era totalmente em vão. Enquanto ele sacrificava aquele cordeiro que era totalmente inútil, o verdadeiro Cordeiro, Filho de Deus, estava sendo crucificado na cruz do Calvário, se fazendo sacrifício pelo próprio sacerdote e por todos nós. E ali nós dissemos que os céus não olhavam naquele momento para o cordeiro do homem que estava sendo sacrificado pelo sacerdote, mas os céus olhavam e choravam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, que nos traz a paz. Aleluia. Continuando, verso 5. Junto com 2 litros da melhor farinha em oferta de cereais, amassada com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro, e esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. Verso 8. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como oferta de cereais da manhã e como a libação que a acompanha. Você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais, e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 6 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para 1 novilho, 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para 1 carneiro. E 2 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais, para 1 cordeiro. É o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para 1 novilho, 1 litro e meio para 1 carneiro, e 1 litro para 1 cordeiro. Este é o holocausto de lua nova de cada mês para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães em fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Não faça nenhum trabalho neste dia, mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Lembrando que estamos falando aqui desse momento da Páscoa e que a verdadeira Páscoa é Cristo. Aqui, logicamente, nesse momento, eles comemoravam a Páscoa por causa do cordeiro sacrificado quando saíram ali do Egito, passaram nos umbrais, então eles comemoravam essa liberdade, né? Onde o cordeiro tinha sido sacrificado para que suas vidas fossem salvas da morte. E, posteriormente, Jesus Cristo vem fazendo não esse mesmo sacrifício, mas um sacrifício muito maior, não simplesmente somente pelo povo judeu, hebreu, mas por todos os povos da terra, se sacrificando para que aqueles que crescem nele tivessem acesso à vida eterna e não à condenação, se fazendo sacrifício, morte e ressurreição, tendo ressuscitado ao 3º dia, estando à direita do Pai, nos preparando moradia para aquela segunda vinda, onde ele haverá de nos buscar, de nos resgatar para morar e estar junto dele por
toda a eternidade com mente e corpo glorificados, restaurados, sem mais choro, sem mais pranto, sem mais dores, sem mais sofrimento, sem fome, sem nenhum tipo de coisas malignas, tentações vindas de Satanás, porque Satanás será condenado pela eternidade, estaremos justificados eternamente em Cristo Jesus, aleluia. Deixa eu ver onde eu parei. Vamos aqui no 18. No primeiro dia haverá santa convocação, não façam nenhum trabalho nesse dia. 19. Mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para um novilho e 4 quilos para um carneiro. 21. Para cada um dos 7 cordeiros ofereçam 2 quilos. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam essas coisas além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, ofereçam cada dia, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada, em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isto juntamente com a libação que acompanha. No 7º dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho neste dia. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho neste dia. Então, ofereçam ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. E a correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para um novilho, 4 litros para um carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas as ofertas além do holocausto contínuo, da correspondente oferta de cereais e das libações que a acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Amém, meus amados? Aqui finalizamos a leitura de hoje no Antigo Testamento, capítulos 27 e 28 de Números, e vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, verso 1. Vamos que vamos. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Lembrando que é o mesmo nome, tá, meus amados? Tanto o lago de Tiberíades como o mar da Galileia são os mesmos nomes dados a esse lago, que na verdade não é o mar, mas pela sua grandeza e por ser o que as pessoas dessa região conheciam, né? Que era tão grandes, alguns nem tinham acesso ao mar, então se tornou o nome de Mar da Galileia, pela sua extensão, pela sua profundidade, pela sua grandeza, inclusive gerava fortes ondas e tempestades por causa do vento que atravessava entre as lacunas dos montes. Então se chamou de Mar da Galileia, ou por alguns o lago de Tiberíades. Verso 2. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Lembrando que esse Filipe é o mesmo que pregou por eunuco, lembra? O Espírito Santo levava ele a um local, depois levava outro para pregar, então ele batiza ali o eunuco, explica a leitura do livro de Isaías, aquele mesmo Filipe. Onde procuremos pão para lhes dar de comer, Filipe? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, ele está falando: o senhor está de brincadeira, né? Essas são as palavras de Filipe. Onde eu vou arrumar pão para essa multidão de pessoas? Nós não temos dinheiro para tudo isso. Verso 8. Lógico que com toda a educação e decência, é porque ele estava se dirigindo não somente ao seu rabi mestre, mas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? O próprio Filho de Deus. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos:
recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Ou seja, de 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou muito mais de 5.000 pessoas, porque são somente 5.000 homens, fora os seus filhos e mulheres. E ainda sopraram 12 cestos cheios de alimento. Verso 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para um monte. Afinal de contas, esse não era o objetivo. Essa não era a missão. Essa não era a função que o Pai tinha designado para Cristo. Ele não seria um rei de um reino material. Jesus não veio para brigar por causa da política. Jesus não veio para libertar o povo da escravidão imposta pelos romanos, da libertação. Jesus não veio naquele momento para trazer uma liberdade territorial. Jesus não veio para quebrar as cadeias daquele limite territorial na qual eles estavam mantidos presos pelo Império Romano. Jesus não vem para lhes dar uma nova economia, para lhes dar um novo jeito de governar politicamente falando nesse mundo, ou estratégias de reis desse mundo, ou com qualquer coisa que seja desse mundo. Jesus vem para trazer a chegada de um novo reino, e esse reino é o reino de Deus, um reino que está sobre esse no qual nós vivemos, que nós não podemos ver, não podemos enxergar, mas acreditamos e recebemos pela fé. E até hoje as pessoas têm dificuldade em entender isso. Jesus não veio em nenhum momento naquele para trazer nenhum tipo de liberdade política, ou liberdade que seja ela qual for no reino material. Eles queriam fazer de Jesus um rei à força, para que Jesus os libertasse, né? Talvez daquele reino religioso que havia ali, ou talvez daquele reino físico imposto pelo Império Romano. Mas Jesus não veio para isso, veio para obedecer o Pai, para trazer um reino invisível, um reino interior, mas que será visível futuramente por nós, mas que já inicia agora, que já é chegado agora e que haverá de vir novamente com Jesus Cristo. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo nos diz, ó Igreja Santa do Senhor Jesus. Então não venha tentar impor a força sobre a Igreja do Senhor discussões de rumos que não edificam em nada. Não edificam em nada. O que eu quero saber é do reino de Deus, de toda a sua justiça. O resto é resto. Como diz Paulo, o resto fica para trás, né? Jesus, casca fora, não queria saber desse reino terreno. O reino dele era espiritual, era de outro mundo. Ele mesmo, quando perguntado, ele falou: meu reino não é desse mundo, o meu reino é de outro mundo. Eu sou o Messias, vindo de Deus, enviado pelo próprio Deus, o Filho de Deus. Amém, meus amados? Jesus então ficou sabendo novamente, no verso 15, que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Lembrando que Jesus nos ensina a responder de uma forma diferente àqueles que querem nos cobrar algo. Ele fala: se levarmos o tapa na face, para virar a outra face. Se pedir a sua túnica, dê também as suas sandálias. Se mandar você andar 1 quilômetro, anda 2. Não anda somente 1, mas anda os 2, né? Ele fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os reinos e principados e potestades dos ares, das forças do mal, do mundo espiritual. Não desse mundo. Nesse mundo não. A nossa luta é no mundo espiritual, através da oração, através da santidade, através da renúncia, através de uma vida de fé. Que possamos entender isso de uma vez por todas e parar de lutar com as nossas próprias mãos. Nós clamamos ao Rei dos Reis, nós não acreditamos em homens, nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, na fé. Nós vivemos por fé em algo que não podemos ver, mas temos certeza que virá. Nosso firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1, né? Se não me engano, isso, Hebreus 11, 1. 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, né? Passaram do lado do lago de... também tem lago de Genezaré. Lá falou mar de Tiberíades. Lá, eu falei lago.
É lá quando eu expliquei da primeira vez. Então é conhecido como Mar da Galileia, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré, ok? Então estão passando de um lago para o outro, do lago, do mar ou do mar. Se me entendem. Mar da Galileia. Entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. 18. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, ou seja, já estavam lá no meio, quando viram Jesus andando sobre o mar, em meio à agitação das ondas. Aproximando-se o barco, ficaram com medo, e com certeza nós também ficaríamos, pela nossa falta de fé e entendimento. Verso 20. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Nós sabemos que em outro evangelho diz que Pedro tentou andar nas águas, andou um pouquinho e acabou se afundando pela falta de fé. Mas amém, amém. Continuemos no evangelho segundo o relato de João. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Tiberíades, lembra, Mar da Galileia. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Ele foi andando, né? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Amém, Senhor. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Amém, meus amados? Ou seja, as pessoas estavam atrás de alimento sólido deste mundo, né? De alimento, de comida, na verdade sólido não, sólido é a palavra. Estavam atrás de um alimento perecível, do alimento, né, desse mundo, da comida, e não atrás da comida verdadeira e do verdadeiro alimento sólido de Jesus, que é o pão da vida. Então, no 28, então lhe perguntaram: o que faremos para realizar obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Amém, meus amados? Se você pergunta, se você tem essa dúvida na sua cabeça, como eu faço para fazer a obra de Deus? Jesus, o próprio, te responde. E ele fala para você nesse momento: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos nele? Só dando a pausa no verso 29. Amado, crer é fé. E lembrando que a fé é morta sem obras, certo? Obras é morta sem fé. Fé é morta sem obras. Porque aquele que possui obras, aquele que possui fé, automaticamente tem as obras. As obras são simplesmente a prova que ele possui fé. Ou seja, mostrarei a minha fé através das minhas obras. Essas são as consequências da fé. Verso 30. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, Jesus está falando: o pão está aqui. Porque vocês procuram pão? Eu sou o verdadeiro alimento. Eu estou aqui. Melhor do que aquele maná que cai dos céus, sou eu, o pão da vida, aquele que vocês comerão e nunca mais terão fome. Verso 34. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, amém. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Tá vendo, meu amado? Então assim, por mais que eu comente, por mais que nós pregamos e anunciamos, a palavra por si só já é a palavra de Deus. A palavra por si só já é a resposta. Ela já é a mais divina, pura e sagrada pregação. Basta a nós lermos. Por exemplo, se eu tivesse comentado nada e falado, viu que o que eu comentei está falando aqui no versículo. Amém, glória a Deus.
35 novamente. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Meu amado, toma posse dessa palavra. Se você crê no Senhor, se você tem fé e você obedece, e Ele não te pede de forma nenhum sacrifício, Ele te pede obediência. Obedecer quem? Um homem? Obedecer o homem? Não, obedecer a palavra, leia a palavra, se preocupe com a palavra, medite na palavra, e você não será enganado por nenhum homem, não será enganado por nenhum tipo de religião, por nenhum tipo de doutrina mentirosa, por nenhum tipo de lei que vem fora do Senhor Jesus. Ele nos dá a vida, está aqui, Ele é muito verdadeiro, e Ele nos promete que se nós crermos na sua palavra, se nós crermos nesse alimento que é o pão da vida eterna, que é Jesus Cristo, Ele nos ressuscitará no último dia, aleluia. Verso 41, então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém, aleluia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Aquele que ouviu, mas não aprendeu, amado, não ressuscitará no último dia, simples assim. Aquele que não obedecer, que não tiver com o seu coração aberto, não estará na presença do Pai por toda a eternidade. Simples, direto, objetivo e claro, sem curva. Verso 46, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai, ou seja, o próprio Jesus. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que nele comer não pereça. Ou seja, vocês acreditam no pão que o pai de vocês comeram no deserto, mas eles morreram. Eles não comeram o pão da vida, mas o pão da vida está aqui. Eles não viram do pão da vida, mas vocês estão vendo e não estão crendo, criaturas. Amém, aleluia. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, ou seja, meu sacrifício. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. E eles não entendiam, meus amados. Sabe por quê? Porque não conheciam a palavra. Assim como nos dias de hoje. Eu poderia muito falar assim: eles não entendiam, tadinho deles, porque não tiveram oportunidade ainda, né? Não sabia, porque nós já sabemos. Meus irmãos, Isaías 53 já estava lá, Joel já estava lá, a Torá estava lá, a lei estava lá, né? Então eles não entenderam porque não quiseram crer no Filho de Deus, não quiseram crer em Jesus Cristo. Logicamente que o Senhor Deus é justo e maravilhoso para nos julgar com a sua justiça, que é perfeita e maravilhosa e muito maior do que a minha, que é totalmente corrompida, ou do que a qualquer um de nós. Mas a justiça de Deus é perfeita. Ele há de nos julgar cada um com a sua justiça perfeita. Amém, aleluia. 53. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu.
em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Eu sou o pão da vida, diz Jesus. Não aquele maná que caiu do céu, onde quem comeu morreu. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Oh, meus amados, nós não ouvimos isso hoje, né? Quantas vezes nós ouvimos essas coisas? Fulano e ciclano falar esse tipo de coisa, já ouvi. Duro esse sermão. Esse sermão não pode ser pregado para a igreja. Jesus pregava esse sermão somente para as pessoas que precisavam converter. Jesus estava pregando na sinagoga, dentro da igreja. Nós precisamos nos converter todos os dias dos nossos maus caminhos. Aliás, a nossa vida consiste em se arrepender, se aquebrantar, se renovar, depender da misericórdia de Deus todos os dias, pedir perdão todos os dias. Somos pecadores. Perfeito é só o Pai. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, aliás, só voltando, se não pregarmos, como haverá arrependimento? Se não pregarmos, como haverá cura, libertação? Se não exortarmos, se não formos exortados a todos nós, se a igreja não for exortada, como a igreja será purificada? Como a igreja será santa? Como a igreja será santificada, remida, viver em renúncia? Como? Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, ou seja, para os céus novamente? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, ou seja, não foi concedido ao Pai que eles viessem a Cristo, porque somente viriam aqueles que era concedido pelo Pai. Se forem embora e abandonaram, é porque não eram de Cristo, não era dos nossos. 67. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu aos 12, no caso os apóstolos, Senhor, para quem iremos? E aqui está a pronúncia correta. A quem iremos nós? O Senhor, somente o Senhor, tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Que o Senhor é o Messias, o Redentor, o Resgatador, né? O Filho de Deus, o Príncipe da Paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Finalizamos aqui, meu amado, a leitura do dia 30 de março do ano de 2021, a leitura de hoje, e vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e glorificamos ao Senhor e te agradecemos, porque o Senhor tem nos alimentado com o pão da vida, Pai, com alimento verdadeiro e sólido, que tem feito verdadeira diferença nas nossas vidas, na vida da nossa família, nossos familiares, nossos filhos, nossos irmãos, irmãs, pais e mães, de toda a nossa família, marido, esposa. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos salvado, é o Senhor quem nos resgata. E o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus, aquele que tira o pecado de todo mundo, que tirou, nos arrancou, ó Pai, da nossa escravidão, ó Pai, da nossa falta de liberdade. O Senhor, ó Pai amado, nos tirou do mundo, nos resgatou, ó Pai amado, da nossa cegueira. O Senhor nos retirou realmente do lamaçal de tristeza, nos retirou da nossa própria depressão, ó Pai, nos retirou da areia movediça que nos fazia nos afundar em direção à morte, ao precipício, a uma caída sem fim, Pai. Obrigado, Deus, santo é o Senhor. Obrigado, Pai maravilhoso, por cada vida, Pai, que tem se voltado a Cristo. Obrigado, Pai, pela misericórdia que o Senhor tem em nos usar
em usar alguém como nós, que não somos dignos, ó Pai, dessa obra, não somos dignos desse serviço. Eu não sou digno desse serviço, mas é o Senhor quem é por mim. Não é a minha força, mas é a força do Senhor. Não é a nossa força, mas é a força do Senhor. Obrigado por nos fazer corpo de Cristo, por nos fazer tua noiva, por cuidar de nós, por nos amar, por se sacrificar por nós, ó Pai. E ainda assim nos deixar participar desse serviço maravilhoso, desse ministério maravilhoso que é o teu ID, de cumprir a tua palavra e a tua ordenança, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia de nós dia após dia, nos perdoe pelos nossos pecados, gera arrependimento em nós e em toda a nossa nação, Pai. Pai amado, e converta, Pai, os corações, ó Pai, de todos nós, para que possamos voltar a Ti todos os dias, possamos voltar a nossa face para os montes, para o Senhor, da onde vem o nosso socorro todos os dias das nossas vidas, que possamos clamar ao Senhor todos os dias, que possamos nos prostrar de joelhos todos os dias, entrar em batalha, em oração ao Senhor, pela nossa nação, pelo povo, pelas vidas daqueles que não se converteram, pelo povo de Israel, Pai, que possamos aprender a orar ao Senhor todos os dias, pelos nossos entes queridos, ó Pai, pela Tua Santa Igreja, pela nossa liderança, pelos nossos pastores, pela comunidade local, pela Igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Abençoa a Tua Igreja, Pai, que a Tua Igreja, Pai amado, possa ter as suas vestes limpas, ó Pai, no sangue do Cordeiro, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, olhar para Ti, Pai, e saber que no Senhor está a nossa salvação, e que esse mundo nada pode nos oferecer. Por isso nós nos voltamos ao Senhor e pregamos a Tua palavra de dia ou de noite, em tempo e fora de tempo, sem cessar, sem parar, sem vacilar, ó Pai, mesmo que o mundo diga que não, mesmo que tudo diga que não, nós estamos aqui, ó Pai amado, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, para dizer a esse mundo que o Senhor os ama, que o Senhor quer amá-los, que o Senhor quer cuidar deles, que o Senhor quer limpá-los, que o Senhor quer orientá-los e lhes dar vida, que o Senhor quer lhes dar alimento verdadeiro, que o Senhor quer dar água para que eles nunca mais tenham sede, pão para que eles nunca mais tenham fome, que eles possam acreditar, ó Pai, acreditar na palavra que está sendo pregada por tantos homens e mulheres ao redor deste mundo. Continue a pregar, continue a falar, continue a espalhar o Teu amor e carinho e perfeição por toda a terra, em nome de Jesus, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor pelo lâmpada para os meus pés, por tantas as igrejas e as comunidades locais, por tantos os pastores que estão lutando de pé, por todos os servos e servas do Senhor que estão por esse mundo lutando, por todos os missionários que estão pregando em todos os lugares, por todos aqueles que estão renunciando à sua vida, renunciando os seus planos e os seus sonhos para servir a Deus, que são parte do Teu exército, ó Pai. Oh Deus, nos colocamos à disposição do Senhor em todos os tempos. Nos use através da Tua misericórdia, nos limpa, nos sara, nos salva todos os dias, ó Pai, para que todos os dias das nossas vidas possamos estar na casa do Senhor, em nome de Jesus, e que a casa do Senhor seja o nosso coração, Pai. Obrigado, Pai. Amém e amém. Amém, 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 glória a Deus, aleluia. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA-Cast, lâmpada para os meus pés. Eu agradeço imensamente a Tua presença, meu amado irmão e minha irmã. Vamos juntos, não vamos parar, não vamos nos acovardar. Compartilhe a palavra do Senhor. Eu te peço que ouça com atenção, compartilhe, meu amado. Compartilhe, porque a pessoa, ao ouvir essa palavra, será abençoada, terá o seu coração convertido em nome de Jesus. São palavras de vida, são palavras vindas do Espírito Santo de Deus, é a própria palavra de Deus que é viva e eficaz. Não somos nós que convencemos, repito mais uma vez, nós somos homens imperfeitos, salvos por um Deus perfeito, e por mais que eu e você sejamos imperfeitos, estamos conduzindo, compartilhando a palavra da verdade, e o Espírito da vida que edifica, que convence, que salva, é esse que será enviado a convencer aquela pessoa, aquele seu ente querido, né? Aquele seu parente, ou aquele seu amigo, ou qualquer pessoa que esteja na sua rede social. Nós temos o acesso através da rede de internet, uma rede que é global, então envie, multiplique. Vamos parar de usar essa rede para maldição e vamos usar para bênção, vamos usar como uma ferramenta do Senhor. Chega de falar que tudo é do diabo, isso é do diabo, política é do diabo, internet é do diabo. É o Senhor quem
cria todas as coisas. Vamos parar de dar as coisas do diabo e vamos usar as coisas para o reino de Deus em nome de Jesus. Então utilize o seu celular para Deus. O seu celular não é do diabo. Não utilize seu celular para ver coisas nojentas, coisas impuras, ou para compartilhar coisas que não edificam. Compartilhe o reino de Deus. Compartilhe a mensagem de Deus. Compartilhe a palavra do Senhor junto comigo. Amém? Vamos que vamos, estamos juntos nessa. A guerra é do Senhor e nós somente nos disponibilizamos a Ele como vasos em tuas mãos. Aqui eu me despeço mais uma vez em nome de Jesus. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã para mais um ICMA Cast, Lâmpada para os meus pés. Tchau, tchau e até a próxima.